Na reta final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, o colegiado do Senado Federal desiste de convocar novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já prestou depoimento aos parlamentares por 2 vezes. O depoente do dia é Raimundo Nonato Brasil, sócio da VTC-Log. A empresa tem contrato com o Ministério da Saúde e é responsável por toda a logística de insumos, inclusive a de vacinas contra o Covid-19, o novo coronavírus. Em entrevista na manhã de hoje, o senador Renan Calheiros, relator dessa CPI, demonstrou que quer o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. No dia 19, às 9 horas, nós vamos ter uma cerimônia bem rápida, com representantes de vítima de todos os estados e da federação. Será uma cerimônia de 30 minutos, no máximo 40 minutos. E nós saímos dessa cerimônia e vamos para a Comissão Parlamentar de Inquérito começar a ler o relatório. O presidente Bolsonaro pode ser indiciado? Pode ser, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será sim, pelo que praticou. Tá aí a fala do relator da CPI da Covid-19, o senador Renan Calheiros. Vamos discutir então sobre esse possível indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Produção, coloca o nosso Fábio Piperno aqui na tela para mim. Fala, Piperno. Boa tarde para você, meu caro. Eu quero saber, responda a nossa pergunta, a pergunta que a gente fez aos nossos espectadores hoje. É justo esse indiciamento, esse possível indiciamento aí ao presidente Jair Bolsonaro? O que você pensa sobre isso? Boa tarde, Paulo Matias. Claro que é muito justo. Aliás, ele não vai ser indiciado só pela CPI, a CPI vai sugerir o indiciamento dele, mas ele também, ao que tudo indica, será denunciado no Tribunal Penal Internacional. A juíza Silvia Steiner, que até recentemente fazia parte dessa corte, ela, inclusive, coordena os trabalhos que devem, então, conduzir a esse indiciamento. Agora, só uma coisa em relação à CPI, e mais especificamente ao estado de Alagoas, realmente eu não sei qual o pecado que Alagoas cometeu aí perante o mundo, porque Alagoas, dá numa mesma safra aí, Renan Calheiros, Fernando Collor de Mello e Arthur Lira. Não é fácil para ninguém isso. Olha, não faltam motivos, né? O Brasil é o vice-campeão mundial por mortes, de mortes por Covid. O Brasil é um país em que o presidente dizia que a Covid era só uma gripezinha, era doença de maricas. Ele hesitou em comprar vacinas, desdenhou no começo da vacina chinesa do Dória, mas depois foi lá e comprou 100 milhões de doses, até porque se não tivesse comprado essa carga toda, provavelmente o número de mortos teria sido muito maior, porque as outras vacinas demoraram ainda muito mais tempo a chegar, e isso sim é algo que tem que ser muito discutido e muito investigado, o porquê dessa omissão. A CPI, por exemplo, apontou aí questões envolvendo a Prevent Senior, que hoje é alvo também já de outras CPIs aqui no estado de São Paulo. Também foi aprovada aí uma comissão na Câmara dos Vereadores de São Paulo, agora recentemente a Rapvida, ou seja, tem muita coisa, esses contratos, por exemplo, esse aí com essa VTC-Log aí de 400 milhões de reais, justiça seja feita, né? Assinado ainda no final do governo Temer, mas depois tendo aí uma série de reajustes. Então, são muitas questões esquisitas, a interferência da Precisa com o Covaxin. Então, a questão é a seguinte, Paulo, por que não se investigar? Por que não se indiciar? Eu acho que as suspeitas, elas são as mais variadas e as mais graves e que justificam, sim, essa sugestão para indiciamento. Piperno, e para sua alegria, neste exato momento, o presidente Jair Bolsonaro discursa em um simpósio de pastores evangélicos. Vamos ouvir lá em Brasília, ao lado de 6 ministros. A produção, coloca para a gente acompanhar um pouquinho, um trecho desse discurso. Muito bem, nós ouvimos agora o discurso do presidente da República lá em Brasília, ele que se reuniu com alguns líderes da comunidade evangélica, fez um discurso aí de pouco mais de 20 minutos, onde nós acompanhamos aqui no 3 em 1. Coloca o Constantino aqui para mim, produção, para a gente conversar com o Consta. Fala, Consta. Boa tarde para você. A gente, antes do presidente da República começar a falar, nós estávamos discutindo aqui essa fala do senador Renan Calheiros em relação ao indiciamento do presidente, né? Eu quero que você responda também a pergunta do dia aqui do nosso programa.
Paulo, boa tarde. Olha, é lamentável ter que debater ainda essa CPI como alguma coisa séria, né? Óbvio que o presidente vai ser indiciado porque se trata de um gabinete paralelo do lulismo que criou uma CPI só para usar como palanque para tentar atacar o presidente. Não quiseram investigar o Covidão. O Renan Calheiros, que parece que tem até projeto para memorial das vítimas do Covid aprovado, né? Foi com plaquinha com número de mortes e alguém acha que é algum tipo de empatia ou sensibilidade. É tudo fake, é tudo política e politicagem da pior espécie, demagogia barata, né? Quando se trata dessa turma, só vem isso mesmo. Enquanto que o presidente que acabamos de ouvir falando, podem criticar o que for, podem achar que tem defeito na postura pessoal ou na gestão, porque certamente existem inúmeros defeitos, né? Agora, a gente vê o quê? A preocupação sincera com o povo, a honestidade e a transparência de alguém que, por exemplo, disse que tomou um remédio, como tanta gente tomou, e não escondeu, apostou num caminho, né? Comprou as vacinas e desde o início deixou muito claro, né, que aquilo que fosse aprovado pela Anvisa, o governo ia sim comprar. Então, do outro lado, nós só temos narrativas, Paulo, só narrativas de alguém como Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, né, Omar Aziz. E a turma da imprensa está querendo levar a sério esse relatório que está pronto desde o primeiro dia de CPI, porque odeiam o Bolsonaro. É só disso que se trata, o resto é espuma, né? Então, é uma baita perda de tempo. Se eu sou o PGR, eu pego esse relatório todo que vai ser entregue, já está pronto desde o primeiro dia, e não conseguiram encontrar nada comprometedor, essa que é a verdade, né? E forro o canil do meu cachorro. Não existe destino melhor para esse relatório do Renan Calheiros, eis a verdade. Muito bem, gente, nós estamos discutindo aqui justamente essa fala do senador Renan Calheiros e depois de nós ouvirmos a fala do senador Renan Calheiros, teve um discurso longo aí, Bruna, do presidente Jair Bolsonaro, de quase 20 e poucos minutos. Me chamou a atenção uma coisa, já que nós estamos discutindo justamente CPI da Covid-19, o presidente não fala muito do processo de vacinação, né? Ele discorreu no seu tempo de discurso alguns bons minutos sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, tratamento precoce, mas a vacinação é ausente no discurso dele. Por quê? É uma ótima pergunta, Paulo. A vacinação ela é ausente no discurso justamente porque é algo sobre o que todo mundo pode falar. Não há nenhuma proibição em falar em vacinação. Então, é um assunto sobre o qual não tem polêmica, não é proibido, não é um assunto proibido. Aliás, é um assunto permitido. Portanto, ele não gera problema, né? Não há como você afetar aí esse consenso que se estabeleceu quando você fala de vacinas. É tranquilo falar de vacinas. Ninguém vai te criticar, ninguém vai dizer que você é conspiracionista, ninguém vai dizer que você é um desgraçado se você fala de política de vacinação, mesmo porque a vacinação é a política pública de saúde mais barata, mais eficaz, e ela foi estabelecida no Brasil há muito tempo, né? Então, é algo muito tranquilo de se discutir. Agora, ficou proibido falar sobre qualquer outra maneira de lidar com a pandemia que não a vacinação. O presidente falou aí do tratamento inicial, eu vou mencionar uma outra coisa. Ficou proibido dizer que é uma bobagem e uma coisa completamente sem eficácia comprovada você correr para baixo da cama cada vez que surge uma pandemia, sendo que a dor, a morte, infelizmente, e o sofrimento integram a vida. São coisas dolorosas, mas que integram a vida e com as quais o ser humano sempre vai ter de conviver. De modo que a gente vender a possibilidade de se vencer a pandemia, essa frase, vencer o vírus, é uma mentira e é algo irreal. Então, é a venda de uma expectativa absurda. E sobre isso também não se pode falar muito, né? Esse é um ponto polêmico. E foi o ponto sobre o qual eu martelei, né? A partir do momento que um vírus novo chega, a gente justamente estuda, cria política de vacinação e procura medicamentos porque eles vêm para ficar, como aconteceu com a H1N1 e inúmeros outros, né? Então, muitos assuntos foram proibidos, entre eles o tal do tratamento inicial, que foi, sim, usado por muitas pessoas. Inclusive, ontem, na entrevista do Alexandre Garcia ao programa Direto ao Ponto do Augusto Nunes, eu fiquei muito surpresa, porque alguns entrevistadores colocaram um jornalista na parede dizendo: mas você se vacinou? Como se fosse algo completamente proibido você exercer a liberdade de não se vacinar, como se fosse um tabu, né? Então, assim, é algo que é impressionante. E eu acho que como o Bolsonaro é alguém que realmente ele faz o tempo todo o discurso de se enfrentar
proibição da liberdade e ele não aceita que a liberdade de expressão e a liberdade de discussão sejam, digamos assim, barradas por umas ou outras pessoas, ele insiste em falar justamente no assunto mais polêmico, que é o tal do tratamento inicial. Porque é polêmico, é que ele insiste nesse assunto, sendo que as vacinas, sendo um ponto pacífico, não são, assim, algo necessário de se falar o tempo todo. Tá aí o Queiroga falando disso noite e dia, para que o governo não deixe de tocar no assunto. Serrão, procurando analisar justamente esse discurso que nós ouvimos aqui no 3 em 1, como é que você vê ele eleitoralmente? Saudações, meus amigos e amados haters. Esse discurso de Bolsonaro tem a plena eficácia para aquilo que seu eleitorado quer ouvir. Ponto e nada mais. É isso. Bolsonaro foi ele mesmo, ame-o, goste dele ou o odeie. É aquilo ali, é aquele retrato. Hoje, nessa conversa com os evangélicos, foi o retrato fiel do que pensa e do que diz Jair Bolsonaro. É aquilo ali e nada mais. Isso é que incomoda completamente seus adversários políticos e inimigos. Porque esse discurso, alguns que não gostam dele vão dizer, ele beira o populismo. Não, ele beira aquilo que Bolsonaro sente e fala. Porque ele consegue ser um presidente diferente nesse sentido. Ele vai às ruas para ouvir o que pensam as pessoas que gostam dele ou que não gostam dele. As manifestações contra ele estão aí diretas, ao vivo, para quem quiser ver, nas redes sociais. E as a favor dele, ele vai atrás delas, ouvindo populares. Esse papo que ele explicou ali, que ele hoje tomou café da manhã com soldados, com a turma baixa, com os marinheiros da Marinha. Isso é um dado importante, é um dado da realidade, não é demagogia, é o jeito Bolsonaro de ser. Então isso incomoda e isso é diferente. Então é preciso que o brasileiro se acostume com isso. Agora, a nossa CPI, que coisa horrorosa, que espetáculo dantesco. Eu vou até chamar o VAR para o Rodrigo Constantino, para impedir que ele cometa o crime de botar uma cópia do relatório da CPI para o cachorrinho dele. Porque isso é crime contra o cachorrinho, é maldade contra o animal, não se faz isso. Essa CPI vai produzir um documento deplorável do ponto de vista jurídico e institucional, algo que já está escrito, uma perseguição pré-programada antes mesmo de ter ocorrido a CPI. É vergonhoso, mas eles conseguem ultrapassar a cota. Mais vergonhosa será a manifestação que eles programam para o dia 19. Fazer politicagem em cima de vítimas de Covid, isso aí é absolutamente deplorável, desumano, e nós temos que condenar isso do ponto de vista político e, sobretudo, humano. Lamentável. É a barbárie. Piperno, eu tenho exatamente uns 40 segundos agora, mas o Serrão e o Constantino disseram que os relatórios finais da CPI não vão servir para absolutamente nada. Eu quero um comentário seu. Antes que o relatório seja publicado, o Ministério Público já está tomando uma série de medidas, inclusive com empresas citadas. E eu queria só chamar a atenção para uma reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, em que ele diz que um órgão chamado Politec, que é um grupo de técnicos ligados ao Ministério da Saúde, pedirá na próxima quinta-feira a exclusão definitiva do tal kit precoce. Por favor, você. Pois é, cabe ao Ministério da Saúde fazer esse tipo de avaliação técnica e tomar a providência que é devida. Agora, não cabe ficarmos fazendo especulações sobre que remédio vale e que remédio não vale, porque a gente aqui não é médico nem curandeiro. E é preciso que essa CPI pare de fazer explorações políticas com a medicina, como eles fizeram de maneira demagógica e, repito, deplorável. Muito bem, eu vou pedir para a nossa produção só me avisar quanto tempo que a gente tem para a volta do break, enquanto a Bruna Torlai fala. Por favor, Bruna. Eu acho que o único a ser indiciado, né, por todos os seus crimes, etc., seria o Renan Calheiros. Se ele está a fim de indiciar alguém com algum relatório, bastaria que ele se dirigisse a qualquer promotor público e confessasse todos os seus crimes, toda a corrupção que ele praticou ao longo da vida, que ele faria um bem incrível a cada brasileiro desse país. Constantino, você.
Paulo, pouco a acrescentar, né? De novo, remédio é autonomia médica, a politização dos remédios desse tratamento imediato foi a coisa mais abjeta que eu já vi, talvez, na minha vida profissional, né? E estão demonizando o presidente pelas causas erradas. De novo, a direita está sendo perseguida por suas virtudes, não pelos seus defeitos, e por gente que não tem virtude alguma.